Todo mundo bem? Glória a Deus, estamos na casa do nosso Pai, aquele que nós podemos chamar Abba Pai, que o sentido é papaizinho, né? Hoje, falando de Dia dos Pais, a Renata até falou, nós temos um pai que... Os pais da terra, infelizmente, eles falham, né? Mas esse Pai do céu, ele não falha. Ele sabe tudo o que nós precisamos, ele sabe da nossa vida, e ele tem cuidado de cada um de nós, né? Somos felizes por isso. Podemos nos esforçar também, né? Como pais, podemos nos esforçar. Teve um grande nome aí que faleceu, aí, um grande pregador do Brasil aí, e a filha dele, quando comentou sobre ele, falou, olha, eu sei que meu pai pecava porque a Bíblia diz que meu pai pecava, só que eu não via ele pecando. Então, é um desafio para os pais, né, a ser o melhor possível aqui, para ser o melhor exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Apocalipse 2. Do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse 2. Carta à igreja de Éfeso. Está aqui na tela. Aqui. Se você quiser, dá para acompanhar aqui pelo telão também. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Até aqui. O título da mensagem é Primeiro Amor. O dia é hoje e a hora é agora. Primeiro amor, o dia é hoje e a hora é agora. Esse é um livro, Apocalipse é um livro, é uma revelação de Jesus Cristo para João, que estava numa ilha, a ilha chamada Patmos, no mar Egeu, 100 quilômetros de Éfeso. Eu procurei na internet, a ilha de Patmos é um paraíso, a ilha de Patmos. Ele estava numa prisão agrícola ali. Porque João, eu fui pesquisar, irmãos, João era um homem muito perigoso. Ele foi preso, que ele tinha um perigo enorme, ele transmitia um perigo enorme. Ele falava do amor. Aí Domiciano não gostava dele porque ele falou de um amor, falou, não, então eu vou mandar ele para a ilha de Patmos lá. O homem que escreveu o Evangelho de João, a primeira e a segunda carta, que são as cartas do amor. O apóstolo do amor, João, e aí ele foi preso, porque ele era um perigo para a sociedade daquele tempo. Então, nós percebemos que mesmo nele, naquela ilha de Patmos, 100 quilômetros longe de onde ele cuidava da igreja em Éfeso, Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele usa. Quando aquela pessoa se coloca à disposição de Deus, não tem ilha, não tem cadeia, não tem lugar algum que Deus não possa usar alguém que está disponível para o Senhor. E João, ele conhecia muito bem Jesus. O Evangelho de João, ele é um evangelho que ele destoa dos outros, porque ele começa já falando da divindade de Cristo. Eu queria ler 5 versículos aqui, só para mostrar aqui, lá do começo de João, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então nós vemos a divindade de Cristo, né? João falando dessa divindade, e mostra, e nós vemos também Deus usando homens em cadeias, Deus usando homens em situações terríveis, impostas por comandantes malignos. Nós vemos que Deus tem agido na história. Histórias assim básicas da Bíblia, nós podemos lembrar que Deus cuidou de Daniel na cova dos leões. Aqueles leões eram famintos. Daniel foi colocado lá e Deus fechou a boca do leão. Quando nós olhamos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados numa fornalha, e aí eles saíram dali, e até as pessoas que colocaram eles ali, elas foram queimadas. E eles não foram queimados. Havia mais um homem na fornalha, que estava entre eles, Jesus Cristo, que sempre está andando conosco. E quando nós falamos de Apocalipse, então, que é o livro aqui que nós vamos falar, ele às vezes ele causa muito temor. É uma coisa do futuro, o que será que vai acontecer? Eu não sou muito ruim de imaginação. E aí eu tenho dificuldade de ficar imaginando como vai ser tudo isso. Mas a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, apresenta Jesus como Alfa e o Ômega, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O certo é que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nós não temos que temer, nós só temos que estar na presença de Deus, sem temor, para desfrutar do melhor que tem para nós. É a presença dele em nosso meio. E aqui mostra, ele fala, Jesus revela a João sobre a igreja de Éfeso. E Éfeso era uma igreja cuidada por Jesus, assim como esta igreja aqui é cuidada por Jesus. Assim como outras são cuidadas por Jesus. Jesus tem cuidado da igreja dele ao longo dos séculos, e ela tem conseguido resistir. Algumas vezes você vai olhar no noticiário, tem igreja que eles jogam bombas em igrejas. Jogam bombas, os irmãos constroem e alguém joga uma bomba. Imagina, irmãos, o trabalho que deu para nós fazermos isso, irmãos. Estou me recuperando até hoje. E olha que eu não fiz o básico. Mas imagina a perseverança daqueles irmãos, e eles jogam a bomba, eles constroem a igreja, e se destrói aqui, eles constroem lá. Ninguém pode com o povo de Deus. O povo de Deus unido é um povo de Deus forte e relevante na face da terra, que faz a diferença. Muitos dessas explosões dão a própria vida pelo Evangelho. Outros ficam lá para dar a vida construindo a igreja novamente. Mas o fato é que Deus está cuidando da igreja. Que ainda que se o homem fizer qualquer coisa conosco, nós vamos nos encontrar com Jesus. Alguém que fizer qualquer mal contra nós, vai deixar a nossa vida ainda melhor, porque nós vamos encontrar com o Pai. Ele sabe a hora, Ele sabe o dia, né? Nosso negócio é ficar na presença dEle todos os dias da nossa vida. E no versículo 1, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Se você notar, na sequência aqui do capítulo 2 de Apocalipse, ele fala de 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para cada uma delas ele tem uma palavra. E quando ele diz aqui, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. A igreja, ela está na mão direita, protegida. Em outra versão da Bíblia diz que Jesus conserva ela em sua mão direita. Quer dizer, ela está dentro ela está dentro da proteção do Senhor. Então, Jesus, Ele tem cuidado de nós. A mão direita simboliza poder.
Na Bíblia, quando fala assim, mão direita, significa poder. Isaías, né, diz assim, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E até o próprio povo, no Salmo 118:15, diz assim, ó, alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder. Isso é uma declaração do povo, que vê a força de Deus. Então, na Bíblia, a mão direita, ela representa o poder de Deus, o poder de alguém na mão direita. Então, nós olhamos que a igreja, ela está na mão direita de Jesus, protegida. Ninguém arrebata aquele que Jesus está cuidando, ninguém pode arrebatar ninguém das mãos de Jesus. E ele também diz assim, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Tanto as 7 estrelas quanto os candelabros, eles apontam para a igreja. E aqui diz uma coisa mais bonita ainda, que ele anda na igreja. Jesus está na casa, Jesus está na igreja, Jesus está aqui, porque onde se reúne um povo, Jesus está presente. Não é assim? A Bíblia fala isso e nós sentimos isso também. Pela misericórdia de Deus, nós não conhecemos Jesus só de ler, nós conhecemos Jesus de conhecer, de poder dobrar os nossos joelhos e falar, papaizinho, olha a minha vida aqui, ó. Olha o que eu aprontei dessa vez, onde eu me meti aqui. Olha, talvez, olha o que eu fiz de certo, né? Também a gente não faz só coisa errada, né? A gente faz coisa certa também. Então, nós temos alguém que anda no meio de nós, que está 2000 anos andando no meio da igreja e levantando os improváveis para fazer história no mundo. Quantos não eram os improváveis? Um dia eu estava ouvindo uma pregação do Jair, né? Logo que eu cheguei na igreja, o Jair estava pregando, ele falou da história da vida dele. O Jair era um improvável, né? Ninguém nem queria direito, né, Jair? E agora? Agora quem quer mais é Jesus, quer mais ainda, né? Então, talvez muitas vezes nós sofremos pelo engano. O mundo nos atraiu, mas os improváveis agora têm a chance de fazer uma história linda e ganhar outros que muitas vezes a sociedade não quer, mas Jesus quer. Amém? Onde Jesus passa, nada fica igual. No caminho de Emaús, quando aqueles 2 homens iam embora, tristes da vida, porque o mestre, né, tinha sido crucificado, eles iam embora ali no caminho de Emaús. E aí Jesus estava indo com eles, e eles não reconheceram ali. E diz assim em Lucas 24:32, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Essa é a pergunta de um para o outro. Aonde Jesus passa, o coração queima, igreja. Aonde Jesus passa, a história não é igual. Quem tem uma conversão com Jesus, ainda que continuemos pecadores, né? Jesus faz queimar o nosso coração, né? Faz muitas vezes a gente tremer na presença dEle. Tamanha é a glória de Deus em nossas vidas. Então eu te convido a sentir a presença de Deus, a estar na presença de Deus, a abrir o coração. Mais do que ouvir uma pregação, nós precisamos deixar ela entrar no nosso coração para fazer a diferença. E aqui, no versículo 2, diz assim, ó, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O cristianismo aqui era novo. Ele tinha algumas décadas quando foi escrito Apocalipse. Ele não era tão estabelecido que nem hoje, 2000 anos depois, o cristianismo é muito forte, né? Milhões e milhões se converteram já ao cristianismo. E nessa época era uma época em Éfeso, uma cidade grande. Diz um comentarista bíblico que tinha por volta naquela época de 300 mil pessoas. Osasco, eu acho que deve ter 800 mil, é isso? 1 milhão? Osasco é uma cidade grande, 2000 anos depois, com toda uma infraestrutura, né? Ainda que não seja ideal, mas tem uma infraestrutura. Éfeso tinha 300 mil habitantes aproximadamente.
Tinha gente de todo tipo naquele lugar. Eles visitavam ali o templo de uma deusa chamada Diana. E aí o comércio da cidade, eles viviam do templo da Diana. Eles viviam de tudo que acontecia ali, muitas vezes gente de todo lugar do mundo. E ali o que se pregava naquele templo, lá tinham prostitutas, né, cultuais naquele templo, que levavam o homem à corrupção moral, à prostituição. E essa igreja diz aqui que estava fazendo uma diferença enorme na sociedade. Enorme. Porque Jesus, ele está falando, eu conheço as tuas obras. Ele não disse, eu vi as tuas obras, me falaram das tuas obras lá de longe. Não, ele falou, eu conheço as tuas obras. Ele sabia que essa igreja estava trabalhando e trabalhando forte na propagação do Evangelho. Contra todo aquele mal, aquela corrupção moral. A igreja trabalhava forte. E Jesus, ele diz assim, trabalho árduo e perseverança. Trabalho firme, luta. Olha as qualidades dessa igreja. É uma sequência de elogios para ela. Nós encontramos igreja assim. Igreja firme, igreja que luta, que persevera, que não pode tolerar homens maus. Ou seja, eles tinham zelo pela doutrina. Eles queriam seguir o que era certo, não queria que entrasse pessoas e acabasse, corrompesse a igreja com ensinos que não fossem da parte de Jesus. E ele diz assim que até que ele pôs à prova alguns que falavam que eram apóstolos e não eram. Então, quer dizer, nessa igreja tinha homens e mulheres de coragem, que enfrentavam os desafios, que enfrentavam quem queria levar qualquer coisa que não fosse de Cristo para entrar na igreja e corromper toda aquela congregação. Essa era uma igreja corajosa. Cristo que anda na igreja, Ele conhece cada uma da sua igreja. Espero que Ele esteja falando de nós também. Que igreja corajosa eu tenho. Aquela igreja ali, não é orgulho não, tá, irmãos? Não é orgulho não, que outras sejam também, né? Mas que, falando de nós, que Jesus possa olhar para a igreja Abraço e falar, que igreja corajosa. Eu estou vendo homens e mulheres que são corajosos, que enfrentam os desafios, que não deixam entrar o mal na igreja, mas que batem de frente. E isso é importante, isso é uma igreja corajosa, né? E mostra ainda mais. Muitos às vezes acham que Deus é alguém carrasco que fica ali para que quando nós errarmos Ele vem, né? E vem corrigir. Não é assim. Nós vemos aqui que Jesus está olhando para cada um de nós. Ele se faz presente na igreja. Ele está presente aqui neste lugar. E no versículo 3... Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Mais uma sequência de elogios. É bom ser elogiado, né? É bom receber elogio também, né? Mais uma sequência de elogios. Eles não têm desfalecido. Eles têm sofrido. E sofrimento é uma característica da igreja. A igreja ela é sofredora. A igreja ela anda num lugar... Ela é embaixadora de um reino. Então ela vem para este lugar, ela está no mundo para lutar contra aquilo tudo que roda no mundo de corrupção, de erro. Para quê? Para que as pessoas se associem e vão para o céu. Então a igreja em si é uma igreja sofredora. Embora a gente não fale de tanto sofrimento nos dias atuais, nós temos uma igreja brasileira que não tem todo esse sofrimento. Mas se nós não temos, neste momento... Aqui diz, eles não desfalecem. Então no dia que chegar esse sofrimento nas nossas vidas, na nossa igreja, que Jesus possa nos encontrar assim, que nós não venhamos a desfalecer. Essa palavra hoje em dia está na moda, né? As palavras vão mudando, é resiliência. Né? A adversidade vem e nós enfrentamos a adversidade, chama resiliência, é enfrentar esses maus que vêm, essas coisas, esses sofrimentos que vêm sobre a nossa vida, enfrentarmos com resiliência, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós somos poderosos para vencer
todos os levantes do nosso inimigo. Né? Uma igreja corajosa, uma igreja de pessoas que enfrentam o mal. Aí eu falo, mas ela estava pronta para ser arrebatada já? Não. Podia levar essa igreja naquele momento? Vamos supor, né? Alguns iam sendo levados. Nós estamos sendo levados individualmente. Como igreja ainda, nós não fomos a igreja toda. Um dia nós vamos. Mas eles ainda precisavam acertar alguns ponteiros com o Senhor. E o mesmo Deus que nos elogia, também é o mesmo Deus que nos corrige. E Ele fala na sua palavra que Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Então, se Deus Ele nos corrige, agradece, fala, obrigado, Senhor, o Senhor me corrigiu e por isso a minha vida foi melhor. Né? Muitas vezes, diante de alguma coisa, a gente tem uma tendência muito forte de já praguejar. Por que eu estou passando isso? Por que aconteceu isso? No meio dessas situações, Deus está dando a chance de nós sermos resilientes, de nós aprendermos coisas com Ele, ainda que difíceis, nós podemos aprender. Uma escola é assim, quando o professor começa a dar uma matéria, ninguém entende nada, mas o que está acontecendo? Que matéria é essa? Tem matéria da faculdade que até hoje eu não entendi, irmãos. Tinha um negócio de cálculo diferencial integral, eu deixei aquela, falei, vou fazer outro curso, que isso eu não entendo. Mas a Bíblia eu tenho que entender. A vontade de Deus eu não posso me esquivar dela. Eu tenho que entender e eu tenho que passar. Então quando ele fala assim, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Mas eles não estavam tão bem. Jesus gostava tanto deles. A sociedade olhava para essa igreja e falava, nossa, eu quero lá em Éfeso. Ouvi falar da igreja em Éfeso, lá está bombando, lá é a igreja, Quero ir para lá, os caras, tudo trabalhador, cheio de coragem, enfrenta os caras lá que falam que é apóstolo, os caras estão demais. Isso apresentava de forma externa para a sociedade. Mas Jesus, que conhece o coração de cada um de nós, e o coração da igreja, Ele falou, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Por que Ele sabe? Ele mesmo diz que a palavra em Hebreus está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra como uma espada mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. E se consegue chegar à palavra, ele sabe o que acontece lá. Então ele sabia que a igreja de Éfeso, ela não estava bem nesse sentido. Estava bem em muitos outros, mas o primeiro amor eles tinham deixado. E quando ele fala aqui, eu tenho contra você que você abandonou. Essa palavra abandonou, no original, ela dá um sentido, ela era usada para divórcio, para repúdio. É uma palavra forte, irmãos. É um divórcio, é uma quebra de aliança. Divórcio não vem da noite para o dia. O divórcio, ele vai acontecendo. Para um divórcio lá na frente acontecer, começa hoje uma frieza. A frieza vai tomando alguém. Você que é casado, atente-se. Dá uma olhadinha, como que está o relacionamento. Porque o cotidiano, o dia a dia ali, né? É só se você pagou a conta, você pôs gasolina, é só esse tipo de conversa, esfria a relação. Esfria a relação, precisa de algo mais. Porque lá na frente é uma relação gelada. E os efésios, eles estavam trabalhando. E eu acho que eles estavam até felizes, você viu o que nós fizemos? Olha lá, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas o relacionamento era frio agora. Tinha muitas obras e pouco relacionamento. Tinha muitas conquistas e pouco relacionamento. E isso Jesus notou, porque Jesus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Uma quebra de relacionamento hoje, uma frieza hoje, vai gerar uma saída da igreja daqui a tempos. Não é assim que acontece? A pessoa chega fervorosa e está fervorosa, daqui a anos você encontra e fala, mas nunca mais apareceu na igreja. Ah, não, esfriei. E também o irmão lá não sei o quê, o outro irmão não sei o quê. Perdeu o primeiro amor.
e não voltou. Tirou os olhos de Jesus e colocou no ser humano, colocou nas coisas, perdeu o relacionamento. E isso Jesus não quer de nós e também não queria daquela igreja. Eles mantinham só uma posição ainda, mas o relacionamento estava enfraquecido. E aí Jesus, ele diz aqui, ó, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Talvez Deus está tirando a nossa vida do piloto automático hoje. Nós ligamos a nossa vida cristã no piloto automático e o relacionamento vai embora e nós só temos relacionamento com a religião. Temos só um relacionamento com o povo. Mas Deus nos está nos chamando para tirar do piloto automático aí. Piloto automático no carro é bom, né? Põe lá, ele ajuda. Mas na vida cristã, piloto automático não serve. Precisamos voltar ao primeiro amor. E a palavra minha pode voltar vazia, a de Deus não volta vazia. E Deus me deu essa palavra para falar aqui nesta manhã. Então Deus quer tratar nos nossos corações. E começa em mim. Não é de mim para você, é de Deus para nós. Então, nós não podemos, ficar nessa relação fraca e fria com o Senhor. Muitas vezes, fazemos muitas coisas na igreja. Isso é muito bom, vamos continuar fazendo. Mas e o relacionamento? E aquela oração, e aquela busca, e aquela meditação, ela vai indo embora, vai indo embora. Quando vê, nós trabalhamos para alguém que a gente não conhece. Paulo, é engraçado que Paulo, ele achava que ele trabalhava para Deus, né? Ele achava que trabalhava para Deus, né? Matando os crentes, né? Estou trabalhando para Deus. Quando ele caiu, ele nem sabia nem quem era Jesus, não tinha ouvido nem a voz de Jesus, não sabia que era Jesus falando. És tu, Senhor? Foi a pergunta de Paulo. Para que nós não venhamos a esquecer a voz do nosso Rei, nós precisamos estar no primeiro amor, com o mesmo entusiasmo, com a busca. Vem a luta, nós vamos passar a luta, nós vamos passar pela prova, como dizia Lázaro, passar pela prova dando glória a Deus. Nós vamos passar por todas elas. Pode se entusiasmar e voltar, porque o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele não vai falhar nas nossas vidas. Ele continua ativo, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Vamos voltar ao primeiro amor nesta manhã, Lembre-se de onde caiu. Se Jesus que conhece a igreja, Ele está falando, lembre-se, é porque um dia nós vivemos. Nós não vamos lembrar de algo que nós não vivemos, Está parecendo os crentes que vai fazer a prova, não lê a lição e quer que Deus lembre ele, no dia na hora de fazer. Deus não vai lembrar você não, vai estudar. Se eles estudassem, eles saberiam. E nós que passamos, você que já viveu um relacionamento mais próximo do Senhor, Deus está falando, vem, lembra, lá daquele momento onde deu ruim a história e volta. Jesus é bom, igreja. Ele nos dá muita chance para nós sermos felizes. E com uma promessa maior ainda, que é viver uma coisa que eu não tenho nem ideia, como eu já disse, de quão maravilhoso vai ser lá. Porque quando é um pouquinho aqui, a gente já fica tudo chorando, Fica todo mundo chorando, feliz da vida, vai embora, você viu o que aconteceu, você veio lá. E a gente fica feliz com um pouquinho que ele derrama. Se derramar muito é perigoso já matar, já leva, Deus é bom, irmãos, e Ele está dando uma chance de nós termos uma vida mais intensa. E Ele usa uma palavra aqui, arrependa-se. Irmãos, essa palavra, é engraçado que aqui Ele está falando para crente. Aqui é crente. E Ele usa a mesma palavra aqui para quem não é crente. A palavra no grego é metanoia. É uma mudança geral. É virar o carro assim, sem dar seta, irmãos. Falou, vira, dá seta e entra assim, volta. Isso é metanoia. E ele está usando essa mesma palavra, essa mesma palavra usada para quem precisa se converter, para quem não conhece Jesus, ele usa a mesma. Tão ruim faz mal perder o primeiro amor. É como se estivéssemos desviados. Trabalhamos muitas vezes sem
a comunhão com o nosso Pai. É só um dia a dia. Ah, mais um dia na igreja, eu vou trabalhar, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Está tudo certo. Jesus está falando, arrependa-se, arrependa-se. Quando fui ver essa palavra, falei, isso é que nem está desviado, está longe do Pai. E a vida cristã, ela é primeiro o Pai. É primeiro Jesus. Né? Quando digo Pai, Jesus, Deus e Espírito Santo, é o Deus Trino. Primeiro é Ele, depois as outras coisas. Por mais bonito que seja o nosso trabalho na igreja, se o trabalho vier primeiro do que Jesus, nós vamos perder a comunhão com Ele. Nós vamos trabalhar para quem a gente não conhece. Ele está nos alertando. E eu te falo ainda mais. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele elogiou a igreja de Éfeso pelo amor. Ele elogiou, vou ler o versículo aqui. Por esta razão, Efésios 1,15. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos. Uma igreja ali demonstrando um amor, trabalhando na fé, vivendo bem. Aí foi perdendo. Aí foi perdendo. Quando a carta vem, décadas depois, eles só trabalhavam. O primeiro amor tinha ido embora. As pessoas achavam que eles estavam abafando, né? Passava na porta da igreja e falava, aqui é a igreja de Éfeso. Tal, né? Vamos vir qualquer dia, vou chamar a galera para ir lá em Éfeso. Lá. Mas eles, com Jesus, não estavam abafando nada. Jesus falou, vocês têm que voltar ao primeiro amor. Volta agora, volta hoje. O dia é agora, a hora é agora. Se não, diz aqui, virei a você e tirarei o seu candelabro. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Glória a Deus pela água. Deus só me faz passar vergonha, tem hora, irmãos. Eu vou abrir uma exceção aqui. Quando eu não era convertido, e aí eu falava assim, aí estava muito no auge o negócio de Universal e aqueles programas da madrugada, né? E eu assistia, né? Chegava lá, não tinha mais nada que assistir, e eu assistia aquilo. Aí eu falava, quando eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir uma igreja só para passar sacolinha, né? Aí eu me converti. Aí comecei a trabalhar na igreja, primeira coisa é passar salvas. Aí quando eu cheguei lá na frente para passar salva, até aquela hora eu não tinha lembrado que eu tinha falado isso. Aí quando eu estava lá na frente, eu falei, gente, que vergonha, Jesus me fez passar. Eu falei tanto e agora eu estou passando a salva. A primeira coisa que eu vou trabalhar na igreja é passando a salva. Jesus tem senso de humor, igreja. Falou, tá bom. Né? Então, a igreja, irmãos, sutilmente ela vai perdendo. O divórcio ele não acontece da noite para o dia. Ele não é repentino. O divórcio com Deus, a quebra de aliança nossa, sempre nossa, tá? Ninguém escapa da mão de Jesus. Só quem vira as costas para Ele quer demasiadamente ir embora. Não ficamos longe dele. E aí ele diz assim, retirarei o seu candelabro. O que a igreja é? O candelabro é para quê? Para colocar a luz, para iluminar. E se a igreja não tiver luz, para que ela serve, irmãos? Se a luz não brilha na igreja, ela perdeu o sentido na face da terra. Ela precisa voltar ao primeiro amor. Então ele diz, eu retirarei o seu candelabro. Então, a mensagem não é para amanhã. A mensagem é para agora. A mensagem para os nossos corações nessa manhã é agora. Se há uma falta, se há um esfriamento, hoje é dia, igreja. Volta. Falou, deixa eu reatar aqui um negócio. Eu não estou totalmente sem, né? Eu não estou totalmente frio. Mas se já está indo, já volta. Tem coisas que não pode deixar, porque daqui 10 anos, aquele negócio virou uma geladeira. E o candelabro é tirado, não brilhamos mais a luz de Jesus. Talvez até alguém ache que brilha, mas não brilha mais. Jesus está olhando e falando, não está brilhando. Eu já tirei o candelabro, não está brilhando. E Deus nos chama para esse alerta nesta manhã. E ele diz assim, ele continua elogiando. Você vê que Jesus é bom? Tem que melhorar uma coisa. Mas Jesus continua elogiando.
Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. As pessoas, muitas vezes, só vivem a religião. Eu conheço pessoas desviadas de igreja, que a igreja tem costumes. Tem igreja que tem muitos costumes, é o cabelo, é a saia, é o tipo de se vestir. Você já até sabe, né? Quando vem eles falar de tal igreja. Não vejo problema nisso, não. Cada lugar com os seus costumes. Mas eu vejo algum problema quando alguém nem está mais na igreja, não vive mais a fé, e ela continua com uma ligação só com a igreja. Ela continua se vestindo que nem crente. Ele continua se vestindo que nem crente. Parece até, né? Ó, é crente. Mas está longe de Jesus. Virou uma religião. Só um relacionamento com a religião. Não tem mais relacionamento com Jesus. E essa igreja, irmãos, eles tinham muitas coisas boas. Com exceção do primeiro amor que foi embora, tinha muitas coisas boas. Era só melhorar nisso. E a nossa vida, a gente está totalmente ruim muitas vezes. A gente precisa acertar um detalhe da vida. Deus nos ama. Deus te ama, igreja. Deus te ama. Dá para melhorar, às vezes é um aperto, um parafuso só. É coisa simples. Para voltar ao que era de novo. Olha, irmãos, eles eram tão fortes na palavra, eles lutavam tanto pela palavra. Diz aqui que tinha um grupo, né, os nicolaítas, que eram homens perigosos, e eles enfrentavam os nicolaítas. Os nicolaítas tinham a ideia deles era que quanto mais você peca, mais você desfruta da graça de Deus. Oxe, não é quanto mais você se santifica, mas ele fazia o contrário. Né, eu acho que eles inverteram lá o versículo lá que Paulo escreveu aos Romanos, né, onde abundou o pecado superabundou a graça. Mas era para acabar ali, né, o pecado ficou para trás. E esses daqui não, falou, então você peca mais, que você vai desfrutar ainda mais da graça. Eles eram pessoas que falavam para o povo: não tem problema o sincretismo religioso, vamos misturar tudo aqui, fazer uma coisa só. A igreja não é uma coisa só misturada com todo mundo, irmãos. A igreja tem seus princípios. Não podemos pegar os princípios de tudo que é religião, trazer para dentro da igreja, vai virar o que é a igreja de Cristo? Então eles tinham essas ideias, dessa abertura aí, e eles lutavam contra isso. Eles eram uma igreja assim, realmente de se ver e falar: nossa, vocês são muito fortes. E aí ele diz assim no 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ele não está falando só para escutar. Está falando aqui para dar ouvidos. E dar ouvidos é deixar a palavra entrar e mexer nas nossas vidas. Presta atenção no que Deus está falando. É isso que está, toda vez que nós lermos um texto desse, presta atenção no que Jesus falou para João relatar. Presta atenção. A voz mais importante que nós vamos escutar na nossa vida é a voz do Espírito de Deus. Por mais doce que seja a voz das pessoas quando cantam, quando pregam, quando falam coisas boas, né? A voz do Espírito é a voz mais importante. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, não deixa para amanhã o que Deus está falando hoje para nós fazermos. Tem palavra que é para hoje, tem palavra que nós olhamos assim e falamos, realmente é um alerta de Deus para a nossa vida. Talvez seja um alerta para a sua, talvez já esteja acontecendo a falta do primeiro amor. Então o dia é hoje, a hora é agora, não é amanhã. E aí ele fala assim, eu darei o direito. Olha se ele não volta, se eles não ouvem. Isso está a nossa salvação disso daí. Então, quando Deus fala arrepende-se, lembre de onde você caiu e volta. Aqui no 7 está afirmando que ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida, ela representa a vida eterna, irmãos. Quando ele está falando aqui, a árvore da vida é num lugar maravilhoso, onde nós vamos estar desfrutando com ele. Olha o que a falta do primeiro amor nos faz.
Podemos passar anos e mais anos dentro de uma igreja e lá na ponta da vida não desfrutar da árvore da vida. Deus que me livre disso. Que eu nunca venha esfriar, nunca venha ficar frio, e nem você. Deus que nos livre disso, que nós possamos olhar para Jesus e ter aquele amor intenso nele, sabendo que um dia nós vamos estar com o Pai, desfrutando da árvore da vida. Tudo isso, todo o futuro, todo o nosso planejamento depende disso. Tudo que nós almejarmos de vida cristã depende do primeiro amor. Sem primeiro amor não vai acontecer nada. O entusiasmo acaba, ficamos muitas vezes aqueles crentes brutos, né? Não quer saber de nada, é bruto, não tem amor. Tudo depende disso. Como está o seu primeiro amor? Responda para você, responda para ele. Como está o seu primeiro amor? Como está o seu entusiasmo para as coisas de Deus? Jesus está podendo transitar aí no coração, olhando um coração entusiasmado. Quando alguém fala, vamos fazer tal coisa, vamos lá para a igreja. A gente dorme cansado, mas dorme feliz. Dorme feliz. E Deus também nos restaura. Fica tranquilo. Já cheguei arrebentado em igreja para fazer coisa. E fiz tudo. E muitas vezes eu saí ainda melhor. Nossa, eu fui renovado nesse negócio. Trabalhando para o Pai. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Deixa Ele cuidar. Primeiro amor. O dia é hoje e a hora é agora. Em Apocalipse 3:20, ele vai falar assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha o relacionamento. Jesus quer um relacionamento comigo e com você. É isso que ele está na porta muitas vezes. Nós deixamos Jesus lá do lado de fora. Ele fica lá do lado de fora e ele fala, eu estou aqui, eu estou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se nós trancarmos a porta, vamos ficar com o coração gelado e sem Jesus. Ele está batendo a porta hoje. Ele bate a porta da igreja e bate a porta de cada coração aqui. Aproveite este momento, igreja, porque Deus é muito bom conosco. Amém?